Olá pessoal, tudo bem de novo? Estamos de volta, hein? Dessa vez para conversar sobre a segunda parte da Revolução Russa, para a gente fechar esse tema que me é tão querido. Então vamos lá. Nós paramos no momento em que os russos viveram em 1917 dois processos revolucionários, um em fevereiro, o outro em outubro. Em outubro, os russos conseguiram então os russos não, desculpa, os bolcheviques, que são os comunistas russos, conseguiram então tomar o poder, fazer uma revolução socialista, que vai implementar um novo sistema, um novo modelo de governo que vai ser chamado de o governo do Conselho dos Comissários do Povo. Não é isso? Conselho dos Comissários do Povo. E o que é o Conselho dos Comissários do Povo? É fundamentalmente o que a história costuma chamar de a Rússia de Lenin, né? Porque a ideia do Conselho dos Comissários do Povo é assim, é formar um governo que tivesse participação dos membros dos sovietes, né? Que os sovietes de todas as regiões da Rússia pudessem enviar porta-vozes, delegados, para formar o Conselho dos Comissários do Povo, o governo. E a presidência desse conselho era reservado aos bolcheviques e ao Lenin. Então, o Conselho dos Comissários do Povo formava vários grupos especializados em cada tema. Então, por exemplo, o grupo principal era chamado de Burô Político, né, o gabinete político, que era quem tomava efetivamente as decisões de governo. E o presidente do Burô Político, comandante das discussões e das decisões, era o Lenin. Então, o que vai acontecer? Logo que a Revolução Bolchevique se consolida, então, a Europa ainda vive a Primeira Guerra Mundial. Isso deu à Rússia, apesar de grande resistência por parte das camadas mais conservadoras da sociedade, parte dos camponeses, também por parte da burguesia, da nobreza, dos czaristas e tal, que vão ser perseguidos, vão ser expulsos da Rússia, vão ser presos e vão ter suas propriedades expropriadas e etc, etc. A Rússia teve certa liberdade para a implementação de medidas socialistas nos primeiros meses da Revolução. Por conta que os países capitalistas do mundo não tinham condições de dar apoio para a burguesia russa ou para a aristocracia russa, já que estavam envolvidas no seu próprio conflito mundial, que era a Primeira Guerra. Nesse cenário, então, o que rola? O Conselho dos Comissários do Povo e o Lenin conseguem implementar uma série de medidas socializantes. Então vão fazer um monte de coisa interessante, importante nos primeiros meses da Revolução, que vão marcando inclusive um caráter, apesar da repressão aos contra-revolucionários, um caráter de liberação muito democrática para os padrões da época. Então veja, os primeiros decretos contra a perseguição a homossexuais são publicados na Rússia revolucionária. Os primeiros decretos contra perseguição a muçulmanos por causas religiosas na Rússia são publicados na Rússia revolucionária, né, no governo revolucionário no início. A liberdade religiosa foi garantida, apesar de ser limitada na medida em que o culto público, a criação de templos públicos não era livre, mas o culto privado era livre. Então a religião não foi proibida, como muita gente costuma dizer. Ela foi regulada, né, pelo Estado. No sentido de não proibir nenhuma religião, de impedir as perseguições religiosas e ao mesmo tempo impedir a influência pública, né, na vida pública abertamente da religião. Então vários templos e catedrais ortodoxas na Rússia vão virar prédios públicos com outras funções. Eles também vão decretar o direito da mulher participar de cargos públicos, né? O direito de voto, o direito de participação política. A primeira ministra mulher vai ser nomeada no governo bolchevique do Conselho dos Comissários do Povo no início da Revolução, Alexandra Kollontai. E então nós vamos ter uma série de medidas, que eu estou chamando aqui de medidas socializantes, que inclui tanto medidas democráticas no sentido de todo o poder aos sovietes, mas também medidas socializantes mesmo. Então, a parte da burguesia e da nobreza que resistiu e foi presa, foi exilado ou acabou morrendo no processo revolucionário, essa galera vai... Essas terras e essas empresas vão ser socializadas, ou seja, vão ser tornadas de controle público e vão passar a ser administradas pelos sovietes. Vai começar a acontecer também um processo de nacionalização dos bancos, das empresas estrangeiras, nacionalização do capital, né? de
de garantir ao Estado soviético, ao Estado revolucionário bolchevique, socialista, as possibilidades financeiras de tentar combater a crise econômica do pós-guerra e tudo mais, e vão gerar uma série de medidas. Entre elas, a negociação pelo fim da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, né? Que eu não coloquei aqui no esquema porque a gente já viu isso na aula sobre a Primeira Guerra Mundial, que é em dezembro de 1917, Rússia e Alemanha assinam um armistício. Né? A tentativa inicial do governo russo foi tentar estimular uma revolução na Alemanha também, mas isso acabou acontecendo mais tarde e a revolução foi fracassada. Então a Rússia acaba tendo que negociar um tratado de paz em separado com a Alemanha. Esse tratado de paz é chamado de Tratado de Brest-Litovsk. A Alemanha permitiu que a Rússia saísse da guerra em troca de indenização e um monte de territórios, que a gente já viu que acabam não ficando com a Alemanha porque viram novos países depois dos tratados de conclusão da Primeira Guerra Mundial, de Versalhes, Saint-Germain, Trianon e Sèvres, e Neuilly. E, enfim, o fato é que a Rússia sai da guerra. E aí, com essa saída da guerra, o fôlego para tentar implementar as medidas de transformação social e econômica se torna maior, né? Até que a Primeira Guerra Mundial acaba, né, gente? Quando a Primeira Guerra Mundial acaba, o que vai acontecer? Os olhos dos países capitalistas vão se voltar para a Rússia. Não só pelo que estava acontecendo na Rússia em si, mas também porque o que estava acontecendo na Rússia ameaçava as bases da sociedade tradicional e do capitalismo lá na Rússia, mas também pela influência que o movimento que estava rolando na Rússia podia ter sobre o resto da Europa, especialmente num cenário pós-Primeira Guerra Mundial, em que vários movimentos e várias tentativas revolucionárias estavam acontecendo na Alemanha, na França, na Hungria, na Áustria, em um monte de lugar da Europa, na Polônia. Então, quer dizer, era necessário frear esse tsunami internacional de revoluções socialistas. E para isso, então, o que é que os governos capitalistas vão fazer? Não vão fazer uma guerra contra a Rússia. Não tinha a menor condição da Inglaterra, a Alemanha, ou a França, ou mesmo os Estados Unidos. Acabou de sair da Primeira Guerra Mundial, estão lá curando suas feridas e mandar os seus exércitos para uma nova guerra contra a Rússia para destruir o socialismo. Isso talvez até estimulasse ainda mais descontentamento e aumentasse ainda mais o risco de revoluções socialistas tomarem conta do resto da Europa. O que os governos capitalistas vão fazer é financiar os liberais e os czaristas, ou seja, financiar a burguesia e a nobreza e também as camadas conservadoras da sociedade, da classe média, dos camponeses, que sim, tinha muita gente conservadora que era contra-revolucionária, financiar esses caras para eles formarem um exército contra-revolucionário, que foi apelidado de Exército Branco. Por que Exército Branco? Porque os bolcheviques e sua guarda popular que tomou o poder era a Guarda Vermelha. Né? As forças militares soviéticas era a Guarda Vermelha, que agora vira Exército Vermelho. Então os russos apoiadores da Revolução são chamados de russos vermelhos e os russos contra a Revolução são chamados de russos brancos. Isso acaba levando... Temos então um cenário em que essa contradição acaba virando guerra civil, não é isso? A guerra civil russa entre 1918 e 1922. Esse movimento da guerra civil, senhoras e senhores, vai ser trágico, porque vai pegar um país já devastado por 3 anos de Primeira Guerra Mundial, aproximadamente, e vai enfiar esse país numa nova guerra, num novo conflito, que vai ser tão ou mais devastador que a guerra, porque é uma guerra interna, é uma guerra que divide a própria sociedade russa entre revolucionários e contra-revolucionários, entre vermelhos e brancos, né? E isso simplesmente destroça a Rússia. E ainda mais sabendo que os brancos tinham financiamento e apoio militar, né, armas, equipamentos, mesmo que às vezes de maneira por baixo dos panos, de maneira clandestina, mas os governos europeus estavam dando apoio para os russos brancos exatamente para combater a ameaça vermelha, né, a ameaça socialista, a ameaça revolucionária que rondava a Europa inteira. Então, durante a Guerra Civil, o que teve que acontecer? Aquelas mudanças que estavam acontecendo no começo
e que apontavam um processo democrático soviético, né, o poder dos soviéticos, do povo auto-organizado e de um socialismo mais libertário, mais descentralizado, elas são canceladas, são adiadas. Não dá para continuar essas mudanças porque passa a ter outro foco, a situação passa a ter outra urgência, e a urgência é vencer a guerra civil para a revolução sobreviver. Nesse cenário, então, o Lenin vai propor um plano para o Conselho dos Comissários do Povo, um plano de defesa da Revolução durante a Guerra Civil. E esse plano vai ser aprovado e vai ser denominado como o comunismo de guerra. O que significa isso? Significa uma reversão da autonomia dos sovietes, significa uma reversão da descentralização do poder e significa uma centralização do poder nas mãos do Estado socialista comandado pelos bolcheviques. Então significa o seguinte, o governo passa a administrar os recursos de toda a sociedade. Então as terras passam a ser, o trabalho agrícola e a produção e as colheitas passam a ser diretamente administradas pelo Estado para abastecer e alimentar a população russa nas regiões em que a guerra, as batalhas estavam acontecendo e a produção agrícola estava sendo destruída e o abastecimento estava sendo interrompido. Produção industrial também estava sendo redirecionada para a guerra, os recursos para sustentar o Exército Vermelho. Então, inevitavelmente, por causa da Guerra Civil, esse é um momento de extremo caos social, extrema miséria. Então é um momento de fome mesmo. Milhares e milhares, milhões de pessoas até vão passar fome nesse período, muita gente vai morrer de fome de fato por causa da devastação da Guerra Civil e por causa da necessidade urgente de reorganizar o sistema produtivo para tentar salvar a revolução no meio dessa luta contra-revolucionária. Tá certo? Então tudo vai ser nacionalizado, né, sob controle nacional, estatizado, sob controle do Estado, e os descontentes vão sendo reprimidos, com uma maneira cada vez mais violenta. Não só quem está realmente no Exército Branco lutando contra o governo bolchevique, né, numa guerra, mas também as pessoas na sociedade que começam a apresentar uma resistência às transformações vão ser reprimidas, inclusive gente socialista revolucionária. E isso é uma contradição dessa fase da Guerra Civil, né? Que alguns dizem que nem é uma contradição, que é simplesmente o início de um projeto autoritário de poder. Mas, de certa forma, diante do que a Revolução Russa anunciou como ideal, todo o poder aos sovietes, nós temos aqui uma contradição desse ideal. Porque o caso mais famoso é a repressão dos marinheiros da fortaleza de Kronstadt, que é o seguinte, um grupo de marinheiros que participou da Revolução Russa se revolta contra o governo bolchevique do comunismo de guerra porque é contra essa centralização do poder. Considera que mesmo durante a Guerra Civil tinha que estimular os sovietes e manter o caráter revolucionário soviético, ao povo auto-organizado e poder descentralizado. Portanto, uma democracia proletária. Mas o que acaba acontecendo não é isso, né? O que acaba acontecendo é que, para manter o funcionamento do Estado, manter a força do Exército Vermelho na Guerra Civil, né, o abastecimento do Exército Vermelho, e tentar redistribuir os recursos, o partido bolchevique começou a impor, de cima para baixo, impor sua vontade, impor seu planejamento centralizado e reprimir os descontentes. Tanto os descontentes à direita, burgueses, aristocratas, conservadores, contra-revolucionários, como os descontentes à esquerda, os ultra-revolucionários, a galera socialista libertária que começava a reclamar do excesso de centralização do poder, do excesso de caráter ditatorial do governo, do excesso de controle do Estado sobre a sociedade. Tá bom? Então, minha gente, esse cenário da Guerra Fria é muito precário. É muito complexo. Mas com essa medida do comunismo de guerra, o Exército Vermelho, liderado pelo Trotsky, que se mostrou um líder militar bastante capaz, não pela sua capacidade de tática militar, porque isso ele não manjava, isso ele deixava na mão dos generais do Exército Vermelho, mas pela sua capacidade política de conseguir manter um exército unido no meio de toda essa crise que estava abalando a Rússia e estava, de fato, destruindo o país, pegando um país já devastado e tornando
esse país ainda mais problemático. E aí o Exército Vermelho vai vencendo as batalhas, vai expulsando o Exército Branco, e isso vai permitindo a vitória do Exército Vermelho. No fim das contas, a Guerra Civil é vencida pelo Exército Vermelho, que salva a Revolução. Mas a que preço, né? A que custo? Ao custo de uma enorme centralização do poder e a uma perda do dinamismo revolucionário, a uma perda da força democrática dos sovietes ser a alma da Revolução Russa, ser a alma do socialismo pela auto-organização do povo. Não, é cada vez mais uma organização centralizada no Estado. Tanto é que o plano de reconstrução econômica que vem depois da vitória na Guerra Civil, o plano é chamado de NEP, que é a sigla em russo para Nova Política Econômica. A NEP mantém essa centralização do poder, mantém essa estatização e cria uma espécie de capitalismo de Estado. Ou seja, reconhece que o sistema capitalista, por estimular o lucro, é muito mais capaz de aumentar a produtividade em menos tempo. Então o Lenin e o Conselho dos Comissários do Povo, o governo, tomam uma série de medidas capitalistas para tentar reconstruir a economia para depois voltar ao caminho do socialismo. O Lenin descreveu isso como um passo atrás, ou seja, uma volta ao capitalismo, para dar 2 passos à frente. Mas para não ser uma volta completa ao capitalismo, era o Estado que controlava ainda as terras e as fábricas. Então como é que funcionava? As terras foram distribuídas para os camponeses, para eles plantarem com suas famílias e venderem a produção para o governo. Então o governo vai comprar a produção agrícola de todo mundo e vai redistribuir na sociedade. É o lance da ditadura do proletariado, do jeito que a gente conhece, né, do socialismo real, que acaba sendo uma forte centralização e um forte controle do Estado sobre a economia e a vida social. Nas fábricas, nas cidades, o Estado passa a gerenciar as fábricas com um sistema de planejamento centralizado. Mais tarde, eles vão criar até uma agência estatal de planejamento econômico chamada Gosplan, para exatamente planejar a produção industrial e tudo mais. E o Estado, então, através da burocracia, o que é a burocracia? São as autoridades públicas, quase todo mundo que era autoridade pública era membro do partido bolchevique, entendeu? Então os bolcheviques passam a comandar o Estado e o Estado passa a comandar a produção, a economia e a sociedade. Então aí os burocratas, que são as autoridades públicas nomeadas pelos bolcheviques, controlam as fábricas, planejam a produção, direcionam os recursos e centralizadamente o Estado decide como é que vai ser distribuída essa produção industrial para a sociedade. Então, os trabalhadores vão receber o pagamento de acordo com a sua produtividade, estimulando a lógica capitalista da produtividade. Para quê? Para tentar recuperar a produção industrial, como estava tentando recuperar a produção agrícola também. Então essa é a NEP, né? Uma volta ao passado, um passo atrás para dar 2 à frente. Um capitalismo gerenciado pelo Estado. Tá certo? Com isso, então, o que vai acontecer? Vai acontecer um estímulo à busca do lucro, né? Seja através das comissões que os trabalhadores vão ganhar por aumentar a produtividade, seja através dos camponeses que vão ganhar mais dinheiro quanto mais produzirem, mais venderem produto agrícola e recurso natural para o governo. Isso vai funcionar. Em 1921, a Rússia vai conseguir até fazer acordos comerciais com países capitalistas, porque a Rússia é um grande celeiro de recursos naturais, né? Então os países capitalistas também se reconstruindo depois da guerra e tudo mais, não podem simplesmente desprezar os recursos naturais que a Rússia tinha capacidade de fornecer. E como a Rússia tinha adotado um capitalismo de Estado, tinha suavizado o seu programa político, já não era visto como uma ameaça real à sobrevivência do capitalismo, aquela onda, aquele tsunami revolucionário já estava passando, né, já estava sob controle. Então a Rússia vai conseguir fazer uma série de acordos comerciais com as potências capitalistas para comprar máquinas, equipamentos industriais e produtos industriais, e exportar recursos naturais, matérias-primas e produtos agrícolas. Em 1922, a Guerra Civil termina de ser vencida pelo Exército Vermelho, que acaba na luta contra o Exército Branco, invadindo países em volta da Rússia. Então vários daqueles paisezinhos que tinham virado países independentes após a Primeira Guerra Mundial, sofreram invasão do Exército Vermelho agora. Com a justificativa de vencer o Exército Branco, acaba ou estimulando revoluções socialistas nesses paisezinhos, ou simplesmente anexando esses paisezinhos à força, como a Ucrânia,
né, como Letônia, Estônia, Lituânia, Azerbaijão, Bielorrússia, Tajiquistão, Turquemenistão, Geórgia, essas regiões todas que vão ser tornadas socialistas ou vão viver revoluções socialistas com apoio do Exército Vermelho Soviético, vão acabar se aliando à Rússia numa única federação de países. Né? O que é uma federação? É uma união em que cada região tem autonomia, mas as regiões aceitam fazer parte, ou né, tem que aceitar por imposição, fazer parte de um sistema mais amplo, de um Estado mais amplo, que passa a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a famosa URSS, que nasce então, né, da consolidação e da difusão da Revolução Russa para as áreas vizinhas. As áreas que antes da Primeira Guerra, muitas delas já eram controladas pela Rússia na época do Império Czarista, voltam a ser controladas agora fazendo parte da União Soviética. Então cada paizinho é uma república socialista soviética. Só que não é mais soviética na prática, né? Você percebe isso? Por que não é mais soviética na prática? Porque na prática os sovietes são organizações populares auto-organizadas. Ou seja, o povo governando e o povo direcionando, o povo decidindo nos seus sovietes o que acontece no soviete e o povo direcionando, os sovietes direcionando o que o governo tem que fazer. Então é como se fosse um poder que vem de baixo para cima, da sociedade direcionar o Estado. O que está acontecendo na Rússia, desde o comunismo de guerra e continua acontecendo com a NEP, é o contrário. É um poder que vem de cima para baixo. É o Estado socialista que impõe sobre os sovietes a sua vontade, o seu planejamento. Então os sovietes perderam a liberdade, perderam a autonomia e perderam o poder. Então o nome soviético continua sendo usado para servir de referência das origens da Revolução Russa no movimento dos sovietes. Mas na prática não são mais os sovietes que governam como foi no começo. Quem governa agora é o Estado, de uma maneira cada vez mais centralizada, onde os membros do Partido Comunista, o antigo Partido Bolchevique agora chama Partido Comunista Russo, os membros do Partido Comunista comandam as posições de funcionários públicos e autoridades públicas, de burocracia, né, de controle do poder do Estado, e impõem cada vez mais o seu poder sobre a sociedade, o poder do Partido Comunista e do Estado sobre a sociedade, de uma maneira centralizada e não soviética. Então, União Soviética, mesmo não sendo soviético na prática. E aí, gente, o que acontece com isso aqui tudo? Com isso aqui tudo, agora a União Soviética, ex-Rússia revolucionária, se consolida como um país que vai tentar cada vez mais se tornar uma espécie de centro difusor dessas ideias socialistas no mundo. Tudo bem? Tudo bem. Então, quer dizer, com a NEP, a formação da União Soviética, que vai permitir, né, que outras regiões da Europa sejam também economicamente ligadas à Rússia. E os acordos comerciais com as potências capitalistas, isso tudo vai fazendo com que a economia se desenvolva, cresça e se recupere. Né? Então aquela fase inicial, durante a Guerra Civil, de muita fome, muita miséria e muita morte, em que a produção agrícola era direcionada, e aí tem muita gente que fala inclusive da grande fome ucraniana de Holodomor, né, que é a grande tragédia ucraniana, porque o governo vai tomar a produção e tal e tal. Isso de fato acontecia nessas fases de crise econômica, por causa da Guerra Civil e por causa do bloqueio econômico dos países capitalistas. Mas não é só na Ucrânia, né? Na verdade é na Rússia inteira, por causa das péssimas condições criadas pelas guerras, pelos problemas sociais e tudo isso. Então, o que vai rolar? Vai rolar que, com a NEP e tudo isso, a economia russa começa a se recuperar e a expectativa era de que aquilo que o Lenin tinha prometido se cumprisse. Que era o quê? Um passo atrás para dar dois para frente. Ou seja, um recuo de centralização do poder, de burocratização do Estado, ou seja, de um Estado centralizado que controla a sociedade, ao invés da sociedade ser livre e controlar o Estado. Burocratização é isso, né? Quando o poder centraliza no Estado, o Estado controla a economia, a sociedade e a vida pública. E a expectativa de volta desse socialismo soviético, do poder aos sovietes e tal. Só que em 1924 Lenin morre.
Então, alguns historiadores e alguns estudiosos dizem que já não tinha mais como voltar atrás. E que mesmo que o Lenin quisesse de verdade, não ia mais ter como tirar o poder das mãos do Estado e descentralizar o poder para os sovietes voltarem a ter liberdade. Que o Partido Comunista não ia deixar isso acontecer nunca mais. Porque é aquilo que os anarquistas previam, né? Se formou uma ditadura mesmo, e os caras que tinham poder por causa de fazer parte do Estado e comandar esse governo, não iam aceitar perder o poder. Outros dizem que com a morte de Lenin, ainda havia a possibilidade de ter uma virada de volta à sovietização da Rússia. Né? A autonomia, a liberdade e a auto-organização popular. Mas isso acabou não acontecendo. E acabou não acontecendo por quê? Porque os dois grandes líderes que vão disputar a sucessão com a morte de Lenin são, como não poderia deixar de ser, Trotsky e Stalin. Aliás, Stalin também não é o nome do maluco, tá? Stalin também é apelido. O nome real do Stalin era Joseph Vissarionovich Djugashvili, mas era Joseph Stalin, que significa homem de aço em russo, Stalin, que era aqueles apelidos para escapar da repressão também na época na época czarista, na época pré-revolucionária. E aí Trotsky e Stalin disputam, então, o controle da Revolução Russa depois da morte do Lenin. O projeto do Trotsky era chamado de Revolução Permanente. O Trotsky considerava que o único jeito de ter um socialismo democrático era a Rússia não ser o único país socialista do mundo, a União Soviética não ficar isolada. Porque enquanto a União Soviética fosse o único país socialista do mundo, o Trotsky acreditava que os países capitalistas fora da Rússia e os anticomunistas dentro da Rússia iam o tempo inteiro pressionar para não deixar o socialismo dar certo, para boicotar o socialismo, para bloquear o desenvolvimento de uma sociedade realmente livre e realmente igualitária. E que então, nesse cenário de guerras, ameaças, invasões e problemas contra-revolucionários constantes, a única maneira, né, a União Soviética sendo o único país socialista, a única maneira de sobreviver seria com um governo forte, centralizado, que ia ser uma ditadura mesmo, que ia perseguir mesmo, que ia matar gente de oposição mesmo, porque era para sobreviver o governo e a revolução. E aí o Trotsky falou assim, isso não pode. Então o que nós precisamos? Precisamos aproveitar que o mundo inteiro está meio abalado depois da guerra, ainda está meio abalado com esse cenário, e vamos transformar a Rússia em um país em que, a União Soviética, em um país que vai estimular e apoiar revoluções no resto da Europa, para pelo menos criar uma Europa socialista para poder desenvolver de uma maneira não tão isolada. Assim vai ser possível não ter uma ditadura centralizada e ter governos soviéticos mesmo. Governos descentralizados, onde o povo se organiza nos seus comitês populares sovietes para exercer o poder localmente e influenciar o Estado. Já o Stalin defendia que foda-se os sovietes e a Revolução Permanente. O lance era, a Rússia tinha que se fechar mesmo e tinha que se fortalecer internamente com um governo forte, centralizado, que impusesse o socialismo à força e acabasse com os inimigos da Revolução. O Stalin chamava isso de socialismo em um só país. Então, quer dizer, na prática a gente tinha um tiozão, que era um líder tradicional da Revolução, desde o começo da Revolução, que era o Trotsky, foi líder da Guarda Vermelha, do Exército Vermelho, grande herói da Guerra Civil, que defendia tirar poder do Partido Comunista e descentralizar o poder numa revolução soviética de novo. Do outro lado, a gente tinha um outro líder, que não foi um líder destacado no processo revolucionário, mas ele ganhou muita força dentro do Estado soviético, então ele era um cara do planejamento, era um cara da centralização do poder, e esse cara, chamado Stalin, vai defender uma diminuição da liberdade do poder da sociedade e um aumento do poder do Estado e do Partido Comunista. Como quem escolheu o sucessor do Lenin era o Partido Comunista, porque o Lenin ocupava o cargo de secretário-geral, que era o chefe máximo do Partido Comunista Russo. Então, o Partido Comunista vai escolher o novo secretário-geral, e esse novo secretário-geral vai ser chefe do governo, que agora não chamava mais Conselho dos Comissários do Povo. Como virou União Soviética, o governo chamava Soviete Supremo, né, o governo de todas as repúblicas soviéticas,
que era formado por representantes de todos os países da União Soviética, mas era comandado pelo Burô Político. Então, o secretário-geral do Partido Comunista Russo era o chefe do Burô Político. E, claro, o Partido Comunista, entre Trotsky e Stalin, entre alguém que queria diminuir o poder do partido e outro queria aumentar o poder do partido, escolheu Stalin. E aí o Stalin vai iniciar uma nova fase da Revolução, em que as chances de um governo soviético, democrático e descentralizado vão acabar de vez. É um regime tão centralizador, tão autoritário, que vai ganhar um nome próprio. Ele vai ser chamado de stalinismo. E aí o que vai acontecer na Rússia do Stalin, gente? O Stalin ele vai ser um líder soviético que vai permanecer no poder de 1924 até sua morte em 1953. Então o cara vai ficar 29 anos ininterruptamente no poder. E vai acabar constituindo uma ditadura efetiva mesmo. Não aquela ideia marxista da ditadura do proletariado, mas uma ditadura burocratizada, em que o Estado exerce controle sobre a sociedade e o Partido Comunista controla o Estado e o Stalin controla o Partido Comunista. Então o Stalin passa a ser o líder máximo de tudo, controlando o Partido Comunista. O Partido Comunista ocupa as posições de poder do Estado e controla o Estado de acordo com as diretrizes impostas pelo Stalin. E o Estado controla a sociedade, controla a economia, controla a sociedade, controla a política, controla a cultura, controla tudo. Então quem controla os meios de comunicação? O Estado. E indiretamente o Stalin que controla o Partido Comunista e o Partido Comunista controla o Estado, entendeu? Então quem controla os meios de comunicação? O Estado, portanto o Stalin. Quem controla as terras, o Estado, portanto o Stalin. Quem controla as fábricas, o Estado, portanto o Stalin. Quem controla a organização das moradias urbanas e rurais, então quem define onde as famílias vão viver, o Estado, portanto o Stalin. Quem controla a educação, o Estado, portanto o Stalin. Então passa a ser um negócio, de fato, o stalinismo é uma gigantesca ditadura que nós vamos apelidar de totalitarismo. Claro que não é a mesma coisa exatamente que o totalitarismo nazifascista, que nós vamos estudar mais para frente, né, do nazismo e do fascismo, mas é um totalitarismo na medida em que acontece o quê? Eu costumo definir o totalitarismo como um sistema de poder em que o Estado exerce controle total sobre todos os aspectos da vida social, eliminando completamente a liberdade individual. Então, repito, totalitarismo é um sistema centralizado de poder, onde o Estado exerce controle total sobre todos os aspectos da vida social, eliminando completamente a liberdade individual. Então as pessoas não são livres para escolher mais a sua vida, para escolher mais o seu destino. É o Estado que direciona o funcionamento da sociedade, da economia, da política, da educação, os meios de comunicação e tudo mais. E o Estado controlando tudo isso acaba gerando uma padronização da vida social em que quem não se submete a essa padronização acaba sendo perseguido. Não é à toa que os primeiros anos do governo stalinista na União Soviética vivenciaram um processo que foi apelidado de os expurgos stalinistas, ou os processos de Moscou. O que é expurgo? Expurgo significa purificação. Então o Stalin vai perseguir dentro do Partido Comunista os seus opositores, né? Começando pelas pessoas que eram menos importantes, e o Stalin vai criando uma ideia de que quem está sendo perseguido pelo Estado é porque é inimigo do povo, é inimigo da revolução. E como ele controla os meios de comunicação e controla a educação, e também controla a produção dos livros, dos conhecimentos históricos, então o Stalin vai reescrevendo a história da Revolução Russa com uma versão oficial que interessa para ele, que vai colocando todo mundo que defende ideias diferentes da dele como inimigos do povo, inimigos da revolução, inimigos do socialismo. Inclusive gente que foi participante da Revolução Russa, que foi líder da Revolução Russa desde o começo. Então os livros de história, os livros do Marx eram publicados na União Soviética não com as ideias propriamente do Marx, mas com uma versão simplificada do marxismo para parecer que o Marx escreveu as mesmas coisas que o Stalin falava. As obras do Lenin também foram reescritas de uma maneira a darem uma versão mais esquemática e simplificada, como se aquilo que o Stalin falava era já o que o Lenin defendia. Como se Marx e Engels, né, os criadores do comunismo, Marx, Lenin e Stalin fosse uma continuação das mesmas ideias, quando não era. Absolutamente não era.
né? Cada vez mais os escritos marxistas tinham se tornado contra o Estado, contra a centralização do poder. Um Estado soviético, né? Um Estado descentralizado, que nem a Comuna de Paris, que nem a promessa de todo poder aos sovietes. Mas o Stalin está fazendo o contrário disso, falando o que o Marx tinha proposto. Então essa ideia de uma ditadura do proletariado, do marxismo, como um governo forte, centralizado, que persegue os opositores, padroniza a sociedade e tira a liberdade de todo mundo, essa ideia vai sendo criada, desenvolvida e consolidada, materializada pelo Stalin nesse processo stalinista. E aí os processos de Moscou, gente, que são os expurgos stalinistas, os historiadores consideram, porque não tinha muita documentação sobre isso, né? Os documentos eram secretos, mas depois que o Stalin morreu, muitos desses documentos foram abertos. Que foi algo entre 6 e 10 milhões de pessoas que foram perseguidas e presas, ou fuziladas, ou exiladas, enfim, até chegar no Trotsky, que era o principal adversário do Stalin. Então ele não foi diretamente perseguir o Trotsky, porque o Trotsky era considerado um herói da Revolução, né? Então o que ele foi fazendo? Ele foi perseguindo os opositores do socialismo e foi fazendo expurgo. Gente menos conhecida, alguns caras que o povo não gostava muito, foi perseguindo essa galera que discordava dele. Aí ele começou a criar a ideia de que todo mundo que discordava do Stalin era, na verdade, trotskista, seguidor do Trotsky. Como se o Trotsky fosse um hipnotizador das massas, assim. Aí ele vai relacionando tudo que tem de problema na Rússia é culpa dos traidores da Revolução. Tudo que tinha de problema na União Soviética, problema econômico, tudo que acontecesse era sabotagem dos traidores, dos contra-revolucionários. Mas aí ele, ao mesmo tempo que ele falava isso, ele estava dizendo que todos os problemas da Rússia são culpa dos contra-revolucionários e dos traidores. E todo mundo que é traidor e contra-revolucionário é trotskista. Portanto, qual é o próximo passo? Relacionar os problemas da Rússia com o Trotsky. E aí ele começa a perseguir o Trotsky. O primeiro passo foi expulsar o Trotsky do Partido Comunista e o próximo passo seria prendê-lo e depois condená-lo à morte como traidor. Os jornais do governo stalinista começaram a revelar documentos secretos, que na verdade eram documentos falsos, fake news, não foi inventado pelo Bolsonaro, já existe há muito tempo. Documentos falsos que diziam que o Trotsky era um espião do czarismo infiltrado no Partido Bolchevique. Porra, o cara foi líder do Exército Vermelho durante a Guerra Civil, e depois descobriram que ele era, na verdade, um espião czarista? Como assim? Pois é. Mas isso foi sendo bombardeado, e aí as pessoas iam consultar os jornais ou os livros de história, e o governo não deixava falar a participação do Trotsky na Revolução. Nos jornais, eles usavam artistas para retocar os jornais e apagar Trotsky das fotos. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo um cenário tão grande de padronização do pensamento, de direcionamento da opinião e de controle do Estado sobre a mentalidade, sobre os sentimentos de fidelidade e amor à pátria das pessoas, sobre a economia e tudo o que acontecia, né, educação, a mídia, etc., que não tem como escapar. Então o Trotsky foge. O Trotsky foge da União Soviética. E ele vai se escondendo em países europeus e vai sendo perseguido nesses países europeus. Sempre tem algum agente secreto da KGB. KGB é a polícia secreta que o Stalin criou para perseguir os seus opositores e para, supostamente, né, era para salvar a revolução. A polícia secreta que vai investigar os traidores para salvar a revolução. Mas na prática era para perseguir os opositores do Stalin. E aí a KGB vai tentando matar o Trotsky e não consegue. Até que o Trotsky se esconde no México, fica vários anos lá no México, na casa do Diego Rivera e da Frida Kahlo, aqueles famosos artistas, pintores, artistas plásticos mexicanos. E o Trotsky era protegido por um grupo de trotskistas, né, de pessoas que defendiam as mesmas ideias que o Trotsky. E um agente secreto da KGB se infiltra ali, vai se infiltrando, leva vários anos até conseguir ficar sozinho com o Trotsky e dar uma machadada no crânio do Trotsky que mata o Trotsky. 42. O Trotsky fugiu da União Soviética em 1930. E o stalinismo perseguiu o Trotsky até matá-lo no México em 42. Então esses são os expurgos stalinistas, né? Só que ao mesmo tempo, para conseguir manter essa burocratização da União Soviética, ou seja, esse controle total do Estado sobre a sociedade, né? Esse controle da burocracia dos membros do Partido Comunista sobre o Estado
e do Estado sobre a sociedade, o totalitarismo, a padronização da população, do pensamento, do comportamento e tudo mais, era necessário que a economia melhorasse, né? Porque não dá para dizer assim, olha, a culpa é dos traidores, e aí persegue milhões de traidores e nunca a situação melhora. Então Stalin fez mesmo uma série de planos econômicos que tiraram em 30 anos a Rússia do país mais pobre, menos industrializado, mais devastado por 2 guerras seguidas e mais atrasado economicamente da Europa, lá em 1920, para ser o país mais moderno tecnologicamente do mundo, à frente dos Estados Unidos, inclusive. Em 1955, a União Soviética já estava planejando mandar gente para o espaço, né? Foi o primeiro país a mandar satélite, mandar animal, depois mandar o ser humano, o Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta, né? O primeiro astronauta que existiu no mundo, era um soviético. Então era a primeira potência tecnológica quando Stalin morreu, a segunda ou terceira maior potência industrial. Era um país que não foi afetado pela crise de 29, que é um assunto que a gente vai estudar daqui a pouco, por causa do planejamento econômico centralizado e dos chamados planos quinquenais. O que eram os planos quinquenais? Eram planos econômicos de desenvolvimento da produção industrial e agrícola divididos em períodos de 5 anos, que são os quinquênios, né? Períodos de 5 anos. E aí o plano quinquenal fazia o quê? Estabelecia diretrizes de investimento, o Estado investir para desenvolver certas áreas essenciais da economia, e a partir dessa diretriz imposta pelo Estado, o investimento ia se fazendo para atingir metas de desenvolvimento, modernização e industrialização. E isso tornou possível que a Rússia terminasse então o período stalinista como a primeira potência tecnológica, a segunda ou terceira maior potência industrial do mundo, um país onde não tinha desemprego, onde não teve mais ondas de fome, aqueles problemas do começo da Revolução, da época da destruição e do caos, e se tornou uma potência também militarmente uma grande potência, a ponto de rivalizar com os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, dividindo o mundo entre países capitalistas e socialistas, entre liderados pelos Estados Unidos e liderados pela União Soviética, a Guerra Fria. Tudo bem, gente? Então, né? Só com esse avanço econômico que o Stalin conseguiu sustentar o apoio da sociedade a ele. E o impressionante é o seguinte, de fato, o stalinismo produziu, além do crescimento econômico, da modernização e da industrialização, uma diminuição muito grande da desigualdade social. Mas no lugar da desigualdade social impôs uma enorme desigualdade de poder e uma enorme eliminação da liberdade e da democracia na sociedade soviética. Beleza, minha gente? É isso então por agora. Claro que os stalinistas usam como justificativa que teve que acabar com a liberdade para proteger a revolução dos seus inimigos, dos seus traidores, das ameaças internas e externas. A gente pode até discutir isso em outro momento, mas o fato é que Stalin conjugou totalitarismo com modernização econômica e conseguiu ficar 29 anos no poder, numa ditadura. Tá bom? É isso então. A gente, no próximo encontro, a gente vai trocar ideias sobre outras revoluções que aconteceram no século XX. Então um abraço e até a próxima.